Caramba, foram 16 dias de espera, né? 16 dias nessa data FIFA, a gente naquela agonia e tudo mais. Caramba, jogo do Fluminense. Eu falei, galera, a gente vai ficar junto aqui todos os dias. Ficamos e aqui estamos novamente para mais um pré-jogo. E, cara, pré-jogo muito especial, pré-jogo de clássico. Eu adoro o clássico. O Alanzinho também, meu filho mais novo, fez questão. Pai, compra ingresso, eu quero ir em clássico. Eu falei, filho, é no Engenhão, não é no Maracanã, né? É um jogo meio complicado. Eu quero ir, eu gosto de clássico. Então, assim, eu posso morrer em paz. Os meus filhos já estão criados com essa chama acesa dentro deles de amor, de paixão pelo Fluminense e também de saber que clássicos são jogos especiais. Aqui no Rio, graças a Deus, não tem esse negócio de torcida única. O Alan chegou a falar pra mim, pai, se aqui no Rio for um dia igual a São Paulo, torcida única, eu não vou mais querer saber de clássico. O legal é as duas torcidas, uma gritando com a outra, uma xingando a outra. Então os moleques já estão muito bem encaminhados. E hoje, eu e Alan, o André vai ficar em casa pra estudar, porque é semana de prova. Estaremos lá no Engenhão, nosso Engenhão, né? Newton Santos, para os botafoguenses. Falo isso com muito respeito, tá? Nosso Engenhão, porque o Fluminense ganhou lá 2 títulos brasileiros, título carioca, enfim. Tem toda uma história no estádio Newton Santos. A intenção aqui não é magoar os torcedores botafoguenses. Mas o Vasco tá jogando lá hoje, né? Mando de campo do Vasco. E eu prevejo um jogo de muitas dificuldades, tá? O Fluminense acabou de ter um desfalque agora em cima da hora. Mais um. O Fluminense já tá desfalcado aí do Samuel Xavier, do Ganso, do Fernando Diniz. E agora, em cima da hora, acabou de sair o press kit, né? As informações com os relacionados. E o Felipe Melo também tá ausente, tá? E aí, aqui no kit mídia do Fluminense, informa que o Felipe Melo sentiu dores na panturrilha esquerda, tá? Durante a semana de treinos e foi poupado. Ou seja, Felipe Melo poupado para esse jogo, então é mais um desfalque. Então, na minha opinião, já dá para afirmar que o Fluminense vai ir pro Clássico, vai jogar contra o Vasco com uma equipe mista, né? Você não tem o lateral direito, você não tem um zagueiro e você não tem o maestro no meio-campo. São 3 desfalques. Mais a ausência do treinador, que é um treinador da seleção brasileira, um dos melhores treinadores do país. Então, sim, dá para afirmar que o Fluminense hoje vai com uma equipe alternativa para enfrentar o Vasco, mas não menos forte, tá? Vamos torcer pro Guga, que não é do mesmo nível, substituir bem ali o Samuca. Vamos torcer pro... Aí a gente não sabe quem vai jogar na zaga, se vai ser o Marlon, se vai ser o David Braz. A gente só vai saber quando faltar 1 hora pra partida. E no meio-campo, bom, no meio-campo vocês vão ver aí quem o Diniz escolheu pra poder substituir o Paulo Henrique Ganso, tá legal? Então, galera, esse vídeo aqui tá completão. Já comecei aqui com 3 minutos, passando um monte de informação pra vocês. Deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é André Luiz, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Torcedor tricolor, torcedor de outros clubes do Brasil também. Se vocês puderem deixar o like, se inscreverem no canal, pra mim é muito importante, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, é um oferecimento da Betano, tá? Betano, que é patrocinadora master do Fluminense. A Betano aqui, ó. Troféu Craque Betano, sentimento tricolor. E você fazendo o cadastro pelo nosso link, você pode ter até R$500 de bônus em dobro e uma free bet de R$20, tá? Pra você ganhar essa free bet de R$20, você tem que fazer um depósito mínimo lá de 50, ok? Então faz o teu cadastro, utilizando o nosso link, tá aqui no primeiro link da descrição. Faça um depósito mínimo de R$50 e você ganha, além do bônus em dobro, mais R$20 de free bet. Então vou te dar um exemplo prático aqui. Botou R$50 na Betano, você vai ganhar mais 50 de bônus em dobro e mais 20 de free bet. Ou seja, você vai entrar com 50, mas vai ter R$120 para poder fazer as tuas fezinhas lá e tuas apostas. Vou passar para você aqui rapidinho as odds desse jogo, do clássico. Vasco e Fluminense, tá? É super odd. Para jogos especiais assim, a Betano joga odd lá no alto. Vitória do Vasco, que é azarão, R$3,15 para cada real que você colocar lá. Empate, R$3,40. E vitória do Fluminense, R$2,47, tá? Então o super odd que a Betano tá deixando para vocês aí, não perca essa oportunidade. Se você não tiver o cadastro, faça aqui, primeiro link da descrição, beleza? Bom, como eu falei na introdução aqui, o jogo será disputado no estádio Newton Santos às 16 horas, horário de Brasília. 4 horas da tarde desse sabadão, tá? Jogo com transmissão exclusiva do Premier.
Você só vai conseguir assistir no Premiere, no pay-per-view, beleza? Então fica ligado aí, caso você não tenha comprado o seu ingresso para poder ir no jogo, tá? Com a rodada de ontem, em determinado momento o América Mineiro estava ganhando do Cuiabá e o Vasco estava na vice-lanterna, né? E eu tava adorando isso. Mas aí o Cuiabá conseguiu empatar o jogo e o Vasco continua ali na 18ª colocação. Para mim, com a vitória do Bahia, o Vasco ele tá a 8 pontos de sair da zona do rebaixamento. Tá? 8 pontos. Então o Vasco precisa desesperadamente da vitória no clássico de hoje. Por outro lado, num determinado momento do jogo de ontem, o Fluminense esteve muito perto, com uma vitória hoje, de chegar à vice-liderança. Porque o Palmeiras estava empatando com o Goiás de 0-0 e teve um determinado momento, já no finalzinho do jogo, que o Goiás meteu um gol, mas estava realmente ilegal, foi um gol ilegal, foi prontamente anulado pela arbitragem, mas naquele momento ali que o Goiás meteu aquele golzinho, eu falei, meu Deus, amanhã vale a vice-liderança. Aí no final, o Palmeiras acabou achando um gol lá aos 50 minutos do segundo tempo e venceu o jogo por 1-0. O Palmeiras ganhou do Goiás por 1-0. Então o jogo de hoje vale a 3ª colocação para o Fluminense. A gente está vindo de 5 jogos sem derrotas. A motivação é gigantesca pro dia 27. Pro jogo contra o Inter pela semifinal da Libertadores. Mas, falei e repito, eu tive uma conversa com o presidente Mário essa semana e ele deixou claro para mim que tanto ele, comissão técnica, diretoria inteira, jogador, que o grupo de jogadores ainda acreditam na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Fluminense hoje diante do Vasco e uma derrota do Botafogo pro Atlético Mineiro lá em Minas, ou seja, nada de anormal. O Fluminense ganhar do Vasco é normal. A gente não perde para eles há 4 anos. 4 anos que o Vasco não vence o Fluminense. E uma derrota do Botafogo pro Atlético lá no estádio do Atlético é um resultado normal. A diferença é cair para 10 pontos. Ah, André, é muito ponto. É muito ponto. Mas daqui a pouquinho vai ter Fluminense e Botafogo no Maracanã. Uma vitória do Fluminense pode diminuir para 7 pontos. Galera, 7 pontos são 2 rodadas, 3 rodadas, tá? Então é difícil, mas ainda é possível sonhar com o título brasileiro. Então a gente tem que ir para cima do Vasco com força máxima disponível. E a força máxima disponível pra gente hoje é essa aqui. Fábio no gol. Samuel Xavier tá suspenso, então joga o Guga na direita. Nino. Felipe Melo tava na arte, né? Porque acabou de sair agora a lista dos relacionados. Até então seria o Felipe Melo. Mas como ele sentiu a panturrilha e foi poupado, ele tá fora do jogo, a gente não sabe quem joga aí. Deve jogar Marlon ou David Braz, tá? Do lado esquerdo, Marcelo Tioelvo, depois de quase um mês ausente. Diogo Barbosa tava vindo bem, torcida confiante, marcou gol no último jogo do Fluminense antes da parada FIFA contra o Fortaleza. Mas não tem como, Marcelo é Marcelo, né? Tá de volta à equipe, tá? No meio, André, e aí seria o normal aí o Ganso. Ganso tá machucado, tomou uma pancada no joelho no jogo contra o Olímpia, não se recuperou até hoje. Então, acredita-se, essa aqui é uma provável escalação, repito, a gente só sabe a escalação oficial 1 hora antes do jogo, que o Alexander deva ganhar essa vaga aí do Ganso, com aqueles dois volantes de contenção ali no meio campo. 2 volantes de contenção, mas que sabem sair pro jogo, sabem jogar, tem muita qualidade. Eu não lembro, juro pra vocês, eu acompanho o Fluminense em loco, no estádio desde 91. Eu não lembro de uma dupla de volantes de tanta qualidade quanto essa aí. Se você lembra de algum, deixa aqui nos comentários, tá? Lá na frente, o Diniz deve manter o 4-2-4. Então é Keno por um lado, Arias pelo outro, Germancano faz o L. Hoje é dia de cantar mais do que nunca, né? Chora Vascaíno, sonho acabou. O Germancano é tricolor. Como é que tem torcedor do Fluminense que quer trocar? Não tem que trocar a música do Cano, tem que fazer a música pra ele. É a única música que você idolatra o teu ídolo e zoa o teu rival. Não pode trocar nunca. Essa música tem que ficar pra sempre, tá? E o John Kennedy formando dupla de ataque ali com o Cano. Funcionou muito contra o Olímpia, tá? E a tendência é que o Diniz mantenha pra hoje, ok? Ah, André, mas contra o Inter, será que ele vai jogar assim? É outra história. Antes do Inter ainda tem um jogo contra o Cruzeiro. Então calma. Vamos por parte, ok? Já o nosso adversário, já o Vasco, ele tem um desfalque pro jogo de hoje, que é o Medel, né? O Medel tá fora,
cumprindo suspensão. E o técnico Ramon Dias resolveu fazer uma mudança lá no ataque também. Resolveu colocar aí o Rossi, aquele Rossi antigo, titular, tá? Então o Vasco deve ir a campo para enfrentar o Fluminense com o Léo Jardim no gol. Tem uma raiva desse cara. Primeiro turno o Fluminense não ganhou do Vasco, graças a ele, com defesas inacreditáveis e impressionantes, tá? Puma Rodrigues na direita, Maicon e Léo Pelé na dupla de zaga e o Lucas Piton é o lateral esquerdo, ok? Meio campo com Zé Gabriel, Praxedes, ex-moleque de Xerém, assim como o Léo, e o Paulinho Paula, que também é ex-moleque de Xerém. Tem 3 jogadores aí na SAF do Vasco, que é a 777, né? Que só ia contratar galácticos, que nunca mais ia depender não ia ter mais diferença, né? Lembra quando teve um clássico Vasco e Flamengo? Aí o diretor lá, que eu acho que nem tá mais, falou que era a última vez que o Vasco ia enfrentar o Flamengo em desigualdade técnica. Lembram disso? Pois é. Nesse time aí, que foram gastos mais de 150, 200 milhões pra montar esse time, tem 3 refugos de Xerém. Não é 3 moleques de Xerém, é 3 refugos, tá? Léo Pelé, Praxedes e Paulinho Paula, desse time do Vasco. Lá na frente, Rossi pela direita, Sebastião Ferreira pela esquerda e o Verrete, que é um bom centroavante. É caneleiro, é cabeçudo, tá? Mas é aquele cara que sabe marcar gol, raçudo, cabeceia bem, é brigador. Então é bom a gente tomar cuidado com o Verrete lá na frente, porque ele é perigoso. Esse cara sabe fazer gol. Ok, pessoal? Vamos à equipe de arbitragem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá separado. Quem será o árbitro que vai causar ódio na gente hoje, hein? Ih, é ele. Rafael Klaus, da FIFA, São Paulo. Brincadeira, tá, pessoal? O Klaus... Ah, André, porque o nosso retrospecto com eles é ruim. Aquele Fla-Flu que a gente ganhou lá no estádio do Corinthians, há alguns anos atrás, gol do André, era o Klaus. Ele apitou aquela decisão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil ano passado. Também era o Klaus, lá no Mineirão, expulsou na época o técnico do Cruzeiro. Assim, eu não vou entrar nessa que o Klaus vai roubar, que vai... Galera, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Com toda sinceridade. O relacionamento que o Fluminense tem com a CBF hoje, que é excelente, eu não consigo imaginar o Fluminense sendo roubado de propósito. Não, vamos colocar um árbitro para prejudicar o Fluminense. Isso não existe hoje. Isso existe no futebol. Hoje, com um excelente relacionamento Fluminense-CBF, né, que foi estreitado aí com a saída do Diniz pra lá, eu não acredito nessa história, tá? O Klaus pode ser bom ou ruim, ele pode errar ou acertar, agora que tá sendo colocado um árbitro ali pra prejudicar a gente, sinceramente eu não acredito nisso, tá? Principalmente no momento atual, ok? Também o Fluminense não vai ser beneficiado em nada, não. Mas roubado, sacaneado, também não vai ser, tá? O assistente número 1 é o Danilo Ricardo Simon, da FIFA também de São Paulo, e assistente 2 é a Neuza Inês Bach, também da FIFA São Paulo. O árbitro do VAR, não é, na verdade, não é o árbitro, é a árbitra, é a Daiane Muniz, também da FIFA. Ou seja, o quarteto todo aí que vai trabalhar no jogo é da FIFA, quadro FIFA, tá? Ah, André, da FIFA são ruins. É, se o da FIFA é ruim, você imagina quem não é da FIFA, né? Então, assim, vamos pra dentro dos caras, vamos manter aí essa invencibilidade que nós estamos contra eles há 4 anos. Vamos fazer isso aí pra 5 anos, já que esse vai ser o último Fluminense Vasco da temporada 2023. Repito, uma vitória pode aproximar o Fluminense da liderança, aproximar, que eu digo, diminuir a distância, né? E coloca a gente na 3ª colocação, tá? O Grêmio perdeu, o Flamengo perdeu, vitória do Fluminense, a gente passa os 2 e vai ocupar ali o G3, vai ocupar a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente sonha, a gente deseja, é nossa maior obsessão a conquista da Taça Libertadores. Mas em caso de não conquista, a gente vai precisar da vaga no ano que vem. E essa vaga ela tem que ser conquistada pelo Campeonato Brasileiro. Então, enquanto mais rápido a gente alcançar a pontuação que nos dará a vaga na Libertadores, melhor, tá? Eu sei quando tiver a Libertadores em um jogo 3 dias antes ou 3 dias depois do primeiro jogo para o segundo jogo, tem que poupar time mesmo, botar time reserva, não tem jeito. Mas agora não é o caso. Faltam quase, o jogo é dia 27 e hoje é dia 16. Faltam 11 dias pro jogo contra o Inter. Tem jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira que vai estar faltando uma semana. Não tem como poupar, né? O Fluminense está 16 dias sem jogar. Vai jogar hoje. Na minha opinião, tem que entrar com o time titular quarta-feira contra o Cruzeiro também. Vão ter uma semana para recuperar.
para depois enfrentar o Internacional. Lembrando que o Fluminense, toda vez que tem essa parada longa, ele não volta bem. Então o time precisa de ritmo, esse time precisa jogar, precisa lubrificar a máquina para entrar afiada contra o Internacional no dia 27. Tá legal? Para não ficar muito grande o vídeo, vou ficando por aqui. Muito obrigado, você que chegou aqui até agora. Se você não tiver deixado o like, por favor, deixa o like agora, se inscreva no canal, muito importante para mim, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores, vitória Fluminense. Hoje é clássico, vale muito, é vitória, hein?